Bom, sejam bem-vindos a mais um encontro da Rede de Medical Coaches Brasil. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Silvia Modesto. Eu vou falar um pouquinho sobre a rede. Para quem não conhece, Coaches para a área médica é uma formação recente no mundo, que tem como foco o desenvolvimento da resiliência diante de crises médicas ou situações de natureza que afetem a saúde do indivíduo. Nossa preparação tem muito a ver com reconhecer-se digno, apesar das circunstâncias, e apropriar-se de recursos para a gente lidar com as situações as mais diversas possíveis. E como coaches, o nosso papel é amparar essa autodescoberta, né, da nossa força interna, do nosso poder, da nossa visão, a despeito das circunstâncias de saúde que nos afetam. Então, a gente tem feito essas reuniões com convidados muito especiais, com áreas complementares a nós. Os coaches para a área médica também trabalham em processos de fim de vida, mas a gente queria somar aqui a esse olhar tão novo, né, quanto nós, das doulas da morte. E por isso convidamos a Silvia, que fez parte da primeira turma, né, Sil, de formação de doulas da morte do Brasil. Marisa, seja bem-vinda, a gente já se cumprimentou aqui. João e Mariana são parte da rede de Medical Coaches, então nós três seremos os entrevistadores em algum momento. Temos aqui a Carla e temos a Maris conosco. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta. A gente está gravando. Alguma de vocês se incomodam de fazer parte dessa gravação? Não, né? Então tá. A gente vai publicar no YouTube e no Facebook da rede. Eu vou começar, então, passando... meu nome é Luciane, eu fui formada na primeira leva, né, de formandos do Medical Coach no Brasil. Acabei me interessando mais por essa parte de fim de vida, mas eu tenho aprendido muito com a Silvia. Junto a gente montou o Def Café Brasília, que são encontros mensais para uma conversa espontânea e não terapêutica sobre a morte, para simplesmente quebrar o tabu. Então, eu vou passar a palavra para você, Silvia. Eu queria que você contasse um pouquinho de você. Eu vou fazer essa pergunta aberta, porque eu sei que você sabe que nosso foco hoje é essa humanização das partidas, mas eu queria ouvir um pouco quem é a Silvia antes, para você criar o campo aí para a gente começar o assunto das doulas da morte. Bom, olá a todos, boa tarde. Meu nome é Silvia, eu moro aqui em Brasília atualmente, mas eu sou paulista, né? Morei muitos anos no Espírito Santo e do Espírito Santo eu vim aqui para Brasília. A minha formação profissional toda foi na área de exatas, eu sempre trabalhei com TI, com tudo que se relaciona ao mundo de tecnologia de informação, mas em paralelo, todas as minhas atividades voluntárias, elas sempre foram voltadas para as pessoas, para a gente, né? E é muito interessante porque, assim, de alguma forma, desde pequena, eu sempre fui muito envolvida com o assunto morte, em todas as etapas, antes, durante e depois. Assim, como todos nós, assim, eu passei por várias perdas, algumas importantes, né? Na infância, aos 12 anos, eu perdi a minha melhor amiga de uma leucemia fulminante. Foi um motivo assim de mais questionamento, né? Com 12 anos ainda, morrendo da infância, entrando na adolescência, né? E assim foi, assim, alguns parentes, avós, tios, e à medida que eu fui crescendo, fui assim, amadurecendo um pouco mais,
o cuidar, essa questão assim, era muito interessante porque quando alguém adoecia e precisava ir para o hospital, ou precisava de alguma coisa, eles sempre me chamavam, né? Raramente me chamavam para ir para a maternidade, que sempre tem bastante voluntários, né? Mas assim, quando tinha alguém mais adoecido, ou mesmo com processo de uma cirurgia, alguém que precisasse de uma companhia, chama a Silvia, ela gosta. E realmente eu gostava, e gosto até hoje, né? E fui caminhando, foi uma coisa assim mais ou menos natural, ao ponto de uma busca por atividades voluntárias, né, nessa área de cuidados, né? Então, assim, eu me tornei capelã hospitalar, onde eu visitava pacientes ou na residência ou no hospital. Comecei a participar de grupos de apoio a enlutados, né? E era uma coisa muito natural, um chamado muito natural. Deve ser não, eu sei que tem alguns aspectos astrológicos no meu mapa astral, que até que me direcionam para esse chamado, né? Esse chamado teria um motivo aí astrológico, porque eu fui tentar descobrir, porque em alguns momentos eu era chamada de urubulina, né? Uma pessoa assim que gosta da morte, e na verdade eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela vida. E mais recentemente, né, como capelã e como apoiadora voluntária desse grupo de enlutados, mais recentemente eu vi o anúncio desse curso de doulas da morte e procurei me informar, procurei ir atrás, passei pela formação, foi a primeira turma, do primeiro curso, né? Depois acho que tiveram mais algumas turmas, e a partir daí fui conhecendo outras coisas também, né? Vinculadas, por exemplo, à Fundação Elizabeth Kubler-Ross, embora já conhecesse os livros, eu não sabia que tinha fundação no Brasil. E assim a vida continua, né? Então, hoje em dia tem muita literatura, a gente busca sempre ler alguma coisa. Esses dias eu li um livro bastante interessante, uma frase que dizia que os livros eles são como um machado que você usa para quebrar o mar congelado dentro de você. Então você vai lendo e vai descobrindo cada hora alguma coisa, um aspecto, uma frase, um impacto. E o mais legal de tudo isso é perceber que você pensa que você está trabalhando, ajudando, acompanhando as outras pessoas, mas na verdade é um processo de mais do que autoconhecimento, um redescobrimento, porque a gente vai morrendo, vão nascendo novas versões, né? E assim, você entra nesse processo de querer um pouco mais, né? De querer. Tem uma hora que você não contém mais em você mesmo, a gente quer fazer para ajudar o outro também, né? E nesse processo de ciclo vida, morte e vida, onde a gente vive, morre para algumas coisas, renasce para outras coisas, o compartilhar faz todo sentido, né? Então, hoje é nesse caminhar que eu estou. Muito bom, querida. Pouco antes da gente começar o nosso encontro, eu queria trazer uma fala do João que me toca muito, né? Ele falar que já acompanhou as doulas que fizeram parto dos filhos dele. Então, ele tem essa perspectiva da doula do nascimento. E você traz para a gente uma perspectiva ao avesso, né? A doula da morte. Uhum. E aí, Sil, será que você poderia fazer um paralelo? Qual a diferença entre ser uma doula de nascimento e uma doula da morte? O que exatamente cada uma está acompanhando, para a gente ter uma noção, né, do que se trata isso? Eu achei bastante legal a colocação do João, porque o papel da doula no parto, né, ela é de um apoio assim, muito mais do que técnico, né? É um apoio de presença, né? Um apoio de um tempo de vida. Então a doula está ali, obviamente tem o obstetra, tem o médico, tem a parteira, o enfermeiro,
a doula ela fica ali para facilitar esse movimento, né? E a palavra doula, ela vem do grego, ela significa mulher que serve, né? Então, na antiguidade era um papel atribuído exclusivamente às mulheres, mas assim, com essa finalidade de facilitar o estar presente, dando o apoio necessário, sem ser invasiva, né? Então, assim, essa medida de você estar presente, não ser invasiva, é uma coisa assim que é muito tênue, né? Assim, é uma coisa assim bastante cuidadosa, porque ela, assim, eu estou aqui, mas eu não vou invadir o espaço. Então, acaba sendo um exercício muito grande para você, né? Para a doula. E aí, se a gente for pensar que o contrário de morte, né? Assim, às vezes a gente pergunta assim, qual é o contrário de morte? Né? Aí tem gente que fala, é vida. Não. O contrário de morte, eu aprendi há pouco tempo, achei bastante legal isso. O contrário de morte é nascimento. Então, assim como existem as doulas de nascimento, existem também as doulas de morte, as doulas de fim de vida. Né? E hoje foi assim, foi bastante curioso, Lu, porque esse encontro está marcado há muito tempo, né? O 30 de novembro estava marcado há bastante tempo. E eu não me lembrava, mas hoje, 30 de novembro, faz exatamente 9 anos que eu perdi uma grande amiga. Né? Ela foi minha afilhada de casamento. E ela teve um glioblastoma nível 4. E ela casou, para vocês terem ideia, no dia de São José, dia 19 de março. Né? Mas, na verdade, ela casou no civil na quarta-feira, que acho que foi 17 de março. Acho que foi 17 de março, 16 de março. Ela casou no civil, ela já sabia desse diagnóstico, só os padrinhos conheciam. E ela não quis compartilhar com ninguém, só compartilhou com os padrinhos. Então, só a gente sabia. A gente foi para o casamento porque ela falou assim, não, eu não quero que ninguém saiba, eu quero que todo mundo me deseje sorte, felicidade, parará, porque é o que a gente está precisando, boas vibrações. Beleza, a gente foi. Só que a emoção foi tamanha que o tumor, ele se rompeu, causou uma hemorragia, enfim. No dia 19 de março, que era o dia do casamento religioso, a gente estava lá, o casamento seria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela estava internada fazendo biópsia, né? Isso foi em março, decorreram aí esses 8 meses. No dia 30 de novembro ela faleceu. E eu, uns dias antes, assim, foi no dia da bandeira, 19 de novembro, eu lembro por causa das datas, eu sou muito boa de data, eu despenquei do Espírito Santo para Porto Alegre, porque eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu tenho que ir. Então, assim, você vê que essa coisa da doula da morte, ela vem como um chamado. A gente não sabe o que vai exatamente fazer, mas o estar presente é um papel fundamental da doula. E eu não sabia o que fazer, exceto que eu tinha que estar presente lá, né? E hoje eu passei o dia inteiro lembrando dessa história da Maureen, que hoje faz exatamente 9 anos que ela se foi. Né? Lu, eu acho que a Elka tem uma pergunta. Elka, abre o microfone então, querida. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Que honra tê-la aqui conosco. Aliás, deixa eu apresentar para o grupo. A Elka, ela é a pioneira na montagem de Def Cafés no Brasil. Em 2014, ela trouxe o primeiro Def Café para o Brasil. Então, é sim uma honra estar com você aqui, Elka. É uma honra. É uma honra estar aqui, ouvir essas histórias, porque aí a gente vai descobrindo que não é à toa que a gente está nesses percursos, né? As coisas que são comuns, que a gente vai tendo de estar nessa conversa. Mas eu queria falar que agora, quando foi, sei lá, o setembro, que teve o Infinito, o Festival Infinito, um dos temas que foi trazido no festival foi uma doula de fim de vida, até em contraposição com uma doula de nascimento. E a minha sensação, ao final, é que não tem muito em comum.
Porque, na verdade, a doula de nascimento não está cuidando de quem está nascendo. Ela está cuidando de uma outra pessoa, que não é quem está nascendo. Enquanto que na doula de fim de vida, ela está diretamente responsável por quem está indo embora. Então, a gente é só para cuidar que esse paralelo, né? Agora, se alguém que escuta, tudo isso realmente é importante, você tem razão. Mas na fala da americana, da doula de fim de vida americana, ela terminou contando. Para ela é engraçado porque ela tem que dizer para todo mundo que ela vive de quem morre. Porque os serviços de doula de fim de vida nos Estados Unidos é tudo pago, não existe esse serviço voluntário, de bom coração, porque claro que a pessoa tem que ter isso dentro, sangue correndo nas veias, tem que estar conectado com essa questão da beleza de quem vai embora, senão não aguenta fazer. Mas é que no Brasil, quando a gente fala de doulas de fim de vida, acaba virando um pouquinho essa imagem um pouco arrumadinha de alguém que vai fazer pelo bem. E isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado. Eu também fiz o curso do Amortecer, na segunda turma, ou na terceira, e colocava sempre, gente, ou isso vira um serviço de vez, ou vai ficar sempre na base de encontrar quem pode. Não vai ser uma coisa bem definida do que é que faz, como faz, quanto cobra, quanto tempo fica, quando começa, quando termina. Isso ainda é uma conversa para ser levada em frente. Então, boa sorte, Silvia, porque você vai abrindo caminho e eu vou andando atrás de você. Não, vamos junto, vamos junto. Aliás, gente, isso toca a nós também, medical coaches, porque eu vejo, na verdade, em toda a área de saúde, quando há um atendimento complementar, como é o nosso, como medical coaches ou como terapeutas integrativos, ou como doulas da morte, capelães, há sempre essa ideia assistencialista. E uma vez eu li uma reportagem muito interessante que traça esse paralelo quando houve a cisão, né? Isso aqui é espiritualidade, isso aqui é ciência. E nessa cisão se entende medicina digna de pagamento aquilo que não consta nada que é emocional, consta só o que é científico. Então, a gente está vivendo, ao meu ver, e por isso abrimos essa conversa, Elka, o desafio exatamente disso, de trazer luz, que um trabalho tão importante como esse deveria ir além da fronteira assistencialista e ser reconhecido como um trabalho digno de ser pago. Então, adorei o que você trouxe. Então, eu vou deixar um pensamento, porque eu acho que tem a ver com o estilo brasileiro de cuidar das pessoas doentes. Porque nos Estados Unidos, como as famílias se desmembram e está cada um de um lado, quando chega na hora de morrer, os filhos não estão juntos. Eles precisam contratar alguém que assuma esse papel. Sim. De interlocutor e, de, ao mesmo tempo, estar cuidando. Enquanto que, no Brasil, a família acharia uma ousadia, alguém que vem de fora para cumprir um papel que a família acha que é ela que tem que dar, de estar cuidando. Então, eu até tenho pensado que talvez o grande espaço que a gente tenha é como é que a gente monta um treinamento para ajudar as famílias a cuidarem das pessoas que estão morrendo em casa, em vez de se oferecer para fazer, a gente se oferecer para dar o apoio para a família poder fazer. Talvez a gente tenha mais espaço para atuar do que... Sendo a ponta de lança. E eu quero receber para poder fazer isso, por outro lado, a família não valoriza. Então, fica aí um espaço para pensar, né? Essas doulas e essas pessoas que estão... Temos que achar umas formas de poder atuar. Sim. E isso é sério mesmo, porque até as doulas de nascimento, elas enfrentaram uma dificuldade muito grande nessa questão de profissionalização. Até onde eu saiba, ela tem um CBO, ela tem um Código Brasileiro de Ocupação, mas ela não é uma profissão regulamentada.
E ela, assim, as leis que existem, que amparam as doulas, elas são regionalizadas, não tem uma lei federal que considere. Então, assim, se esse trabalho com doula de nascimento, que já está há quanto tempo na pista? Muitos anos. Quantos anos tem teus filhos, João? O mais velho está com 13 anos e assim, era o começo da popularização das doulas, mas elas já existiam há algum tempo. Exatamente. Então, você vê que ainda hoje a coisa não está regulamentada. E aí a doula da morte, ela entra nesse papel que a Elka está falando, assim, é uma situação muito sensível e delicada, né? Porque a gente realmente é visto como alguém que vai, primeiro que tenha toda uma cultura brasileira, que é essa coisa um pouco mais, esse cuidado é um pouco mais, digamos, ligado ao cuidado familiar, muito mais do que uma pessoa externa, e mesmo assim, a gente passa por algumas situações bastante delicadas. Eu tenho um caso assim, pessoal, um depoimento pessoal, que é a realidade que eu enfrento hoje. Eu estou com o meu sogro, que ele está com câncer metastático, está com 89 anos, e assim, eu falo que assim, o que eu vejo da doula da morte, para mim hoje, Elka, é muito mais trabalhar na educação da morte, na educação do que é possível, entendeu? E eu diria assim, até que, como diz a Marcinha, que é a nossa parceira do Tempo Café Brasília, não é nem educação, é alfabetização para a morte. Né? Porque hoje, quando eu estou com a família do meu marido, né? Que são 3 filhos, e a esposa, que é minha sogra, né? Que assim, eles olham para mim como uma urubolina. Eu gosto de falar de morte. Silvia? A barreira que eu tenho que enfrentar para chegar é muito grande, né? Então, assim, isso dentro de casa, que eu tenho o papel de nora, né? Eu me preservo esse lugar. Mas hoje eu consegui já, para mim foi um dia muito feliz quando eu consegui, depois de meses, né? Falando, empoderar a família para eles falarem com o paliativista, e o paliativista comprou a ideia deles, que eu fui costurando por fora. O paliativista conversou com a família e, junto com a família, empoderada, eles foram falar com a oncologia, que queriam levar meu sogro para casa, porque não tem o que fazer, né? Do que morrer em paz, em casa. Silvia, antes de te encher de perguntas sobre a realidade das doulas da morte, eu acho que seria importante a gente deixar gravado uma descrição do que é o escopo da doula e o que não é. Porque, para a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo, doula é uma palavra misteriosa, tanto quanto coach é uma palavra misteriosa. Né? O que será que esse profissional faz? E já na sequência dessa pergunta, me ocorre o seguinte: o coach, medical coach, quando ele participa do fim da vida, ele participa com a agenda em branco. O nosso cliente que vai definir se ele quer a nossa escuta e o nosso apoio em questões práticas como testamento, ou em questões mais que envolvam a família. A gente trabalha de acordo com a pauta deles. Uhum. Agora, eu imagino que você tem alguns elementos que são já pré-definidos, que você se envolve, e outros que você não vai se envolver. Então, ter um pouco desse detalhamento é importante. Como é tudo muito novo, até definir esse escopo fica bastante complicado, né? Hoje a gente poderia tentar entender a doula como essa mulher essa pessoa, eu falo mulher porque assim, por conta até da própria definição, né? Mas, assim, eu não fico sentido, pode ficar. Ai, que bom, fico feliz com isso. Essa pessoa que, de alguma forma, fique... sabe aquele contra-regra que fica girando em torno, vendo o que precisa, fazendo o meio de campo? Eu estou te falando a partir de uma posição pessoal minha, que é o que eu estou fazendo na minha família, tá? Como eu tenho uma visão de capelã, que atua especificamente na dor espiritual, para mim o meu foco acaba sendo um pouco mais nesse aspecto. Mas toda a formação da doula, ela me possibilitou, e assim, outros cursos que eu venho fazendo, obviamente, é entender que todo um controle de sintomas é muito importante. Então, assim, é naquele papel de ficar no cenário, observando
orbitando naquele sistema. Existe o sistema familiar, com toda a sua complexidade, né? Inclusive de comunicação, que é uma coisa bastante complexa, e assim, a doula, ela teria que ficar orbitando de fora e sugerindo situações, também com um plano de cuidados que você chegue em branco para conversar com o paciente, que na verdade deveria ser o protagonista consciente, senão ele vai ficar à mercê das vontades e considerações do que seja ideal dos familiares e não a dele, né? E assim, então assim, considerando um cenário onde a pessoa esteja consciente, é você observar as necessidades daquele paciente, daquele protagonista, para que ele tenha uma boa morte, para que ele possa morrer de uma forma confortável em todos os aspectos, seja físico, emocional, espiritual, sociofamiliar, porque a gente sabe que todo esse sistema ele é bastante afetado, todos acabam, de alguma forma, sofrendo junto com a pessoa, né? Então, assim, esses dias eu peguei e falei assim, seria interessante a gente fazer um plano de cuidados, né? Assim, as conversas que a gente puxa, e eles falam que eu sou democrática demais, porque eu falo, existe essa condição, ele vai tomar um antibiótico, o que vocês acham? Será? Não, você não pode ser tão democrática, você tem que chegar e falar o que tem que ser feito. Eu falei, eu não posso chegar e falar o que tem que ser feito, né? Então, assim, chegar e elaborar esse plano de cuidados é uma coisa bastante complexa, e muito singular, porque, de repente, um plano de cuidados que eu vou fazer para o senhor A vai ser diferente da senhora B, da senhora D, e assim sucessivamente. Mas, em linhas gerais, o que eu vejo como trabalho da doula é esse acompanhamento para que ele tenha uma morte, mantendo, se possível, a sua dignidade, né? Porque a partir do momento que uma pessoa extremamente ativa está numa cama, sem autonomia fecal e urinária, dependendo de pessoas que troquem, né? A sua fralda, e às vezes a pessoa troca a fralda na frente de quem entra, ali, descoberto, sabe? Assim, então, chegar para o enfermeiro, para o cuidador e falar assim, olha, é possível fazer assim, você já experimentou fazer? A gente põe um lençol, tenta fazer por baixo. Ah, eu não sabia disso. Então, até nesse processo educativo, a gente pode atuar, entendeu? Tudo olhando assim, a pessoa mais importante, o ator principal desse momento, que é o paciente. Então, a doula, ela tem uma camada de multidisciplinaridade, de olhar, assim, se a fisioterapeuta tá... Será que precisa de uma fisioterapeuta? Acho que está engasgando muito, talvez uma fono pudesse ajudar. Né? Esse catéter vai ficar, foco de infecção? E essa cama, será que a gente não seria mais legal a gente alugar uma cama hospitalar do que deixar essa cama queen size, com colchões de molas ensacadas individualmente, que balança demais e ele não tem um conforto até para levantar, porque ele não tem força muscular, né? E, assim, o cuidador que está trocando a fralda na frente de todo mundo, de repente colocar, né, um lençol por cima. Assim, esse transitar por todas as áreas, mas de uma maneira onde você coloque uma sugestão, né, que possa ser avaliada e acatada pelo paciente, na maioria das vezes pelos familiares, né? Talvez esse seja o papel fundamental da doula. É onde eu, do meu ponto de vista, da minha condição pessoal, consigo te dizer, tá? Porque, assim, ainda é tudo muito novo. Mari. Eu queria perguntar um pouco, se você está falando muito dessa pessoa que está no final de vida, meio inconsciente. Eu achei muito, muito interessante a tua fala, como a liberdade assusta, né? Que você falou, você é muito democrática, quer dizer, a liberdade assusta todo mundo, né? É ótimo ter alguém ditando regra, porque daí eu não me responsabilizo, que a liberdade causa responsabilidade. Então, é interessante essa fala que você falou da família, né, se chocando com a responsabilidade que pode tomar com aquele ente querido. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é como acontece o papel da doula com uma pessoa consciente de que está no final da vida? Como é que é esse papel?
A questão é chegar e perguntar para a pessoa, né? Que eu já tive a oportunidade de chegar e conversar, e sempre assim, nessa democracia, porque afinal de contas, como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar assim, olha, será que a senhora já parou para pensar que de repente uma cadeira de rodas trouxesse mais conforto, mais segurança? Levar toda essa questão, será que não seria interessante a gente consultar uma psicóloga para tentar conversar, para a senhora desabafar mais, né? Todas essas questões, a gente vai voltar num ponto que, assim, é impressionante, né? Ninguém de nós costuma pensar na própria morte. E, assim, hoje, falar de alguém que aceite uma doula da morte é admitir que ela está morrendo, e as pessoas lidam com as suas esperanças, né? Algumas são alcançáveis, outras são inatingíveis. E mesmo uma pessoa consciente, eu não tenho como chegar e falar assim, olha, é melhor você fazer isso, né? Mas assim, olha, existem tais caminhos, né? O que o senhor, isso faz sentido para a senhora? Isso faz sentido para o senhor? Será que seria, será que a gente poderia pensar neste caminho alternativo? Porque uma vez que a pessoa esteja consciente, porém nunca tenha pensado na sua própria finitude, e aí é uma pergunta que eu faço aqui, quem de nós já parou para pensar na... Elka não vale responder. Quem já parou para pensar na própria finitude? Quem já fez aqui, assim, o que quer escrever, assim, as suas vontades? Quem já escreveu isso? Quem já conseguiu elaborar? Quem vai estar perto? Aonde vai ser? Como vai ser? Né? Quem de nós consegue fazer isso? Então, assim, é um exercício muito complicado para nós individualmente. E, assim, a grande sacada que eu vejo de você fazer um curso de doula da morte, ou qualquer curso que você tenha nesse sentido, é o tal do autoconhecimento. Porque a partir do momento que você consegue olhar de frente para a possibilidade da tua finitude, porque assim, você pode até saber que você vai morrer, porque todo mundo morre, mas acreditar em uma coisa bem diferente. A Covid está aí. No sábado fez uma semana, eu fui parar no hospital. Eu estava com falta de ar, com uma série de sintomas, que o médico falou para mim, você está com Covid. Eu falei, caramba, e agora? E agora? Gente, eu falo de morte o tempo todo. E ela chegou aqui, aquele hálito frio assim, sabe? Parece um dementador do Harry Potter. E aí eu te falo, como é complicado. A doula, ou um capelão, ou um psicólogo, ele não vai conseguir entrar de uma maneira 100% satisfatória, vai operar o milagre que a pessoa vai aceitar a sua finitude, mas assim, a gente tem que fazer o nosso melhor possível, e com todas as ferramentas que a gente tenha à mão, a gente tem que garantir um conforto para essa pessoa. Seja um conforto de estar ali presente e escutando o que ela tem para dizer. Escutando ela falar para você assim, eu tô com medo. E você olhar para a pessoa e falar, segurei na mão e falei, eu tô aqui. Né? Então, assim, é complicado a gente... Desculpa, eu não estou querendo ser evasiva, mas é uma coisa tão particular e hoje em dia tão difícil para todo mundo falar de morte, embora ela esteja no meio da nossa sala, né? Que assim, a gente precisa pensar na própria morte. Para diante da morte de uma pessoa querida, porque a partir do momento que você estabelece um vínculo de estar presente, essa pessoa se torna uma pessoa querida para você. E talvez aí seja a grande diferença de uma cultura norte-americana para uma cultura brasileira, que existe essa coisa bastante profissional, né, de ir lá e cuidar de tudo que seja necessário, porque isso a gente também faz. Eu dei uma reportagem esses dias que no momento da morte, a gente tem que tomar cerca de 90 decisões
Desde a roupa que vai vestir quando a pessoa morre, a roupa, onde vai enterrar, que música vai ser, cerca de 90 decisões, né, têm que ser tomadas. Talvez a doula entre, e é onde eu vejo bastante o papel, nessa facilitação desse momento que é complicado, quando alguém querido está partindo. E abrir essa chance, porque às vezes a pessoa que está ali, mesmo estando lúcida, às vezes ela não dá conta de falar do seu próprio medo, da sua própria finitude, porque, em tese, a gente nunca morreu, né? A gente não sabe como é que vai ser do outro lado, a gente tem a visão de quem fica, é uma visão dolorida, uma visão de perda, de dor, né? Então, assim, a visão que a gente tem da morte acaba sendo assim. Quando a gente está esperando um filho, a gente tem uma vaga noção da época provável do nascimento. Sim. Então, contratar a doula fica baseado na data improvável de parto, como a gente brinca, porque ninguém nasce na data provável de parto, né? Então, a data improvável de parto, em torno dela, vai acontecer o evento. A morte é menos precisa ainda, né? Exato. Eu já vi pessoas com câncer metastático viverem anos e viverem dias, né? Qual é o momento que a pessoa deve recorrer a você? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2, que me deixou bastante fascinado, é: o seu cliente não é só quem vai morrer, né? É a família, é o entorno. Né? Então, ouvi um pouco sobre isso. Quando a gente fala de finitude, a gente não fala de tempo, realmente. Então, não tem uma data provável da morte, né? Mas a gente fala do tempo de vida que é possível ter com qualidade, né? A doula está muito alinhada a toda a filosofia dos cuidados paliativos. E tanto que, assim, os cuidados paliativos, infelizmente, ele tem essa conotação de ser chamado quando não tem mais nada para fazer, né? E isso não é verdade. Na condição de que você recebe um diagnóstico de uma doença que é ameaçadora da sua vida, que afeta a sua qualidade, você deveria já ser assistido por uma equipe de cuidados paliativos. A doula, ela entraria nesse mesmo conceito, nessa mesma condição, nessa mesma ideia. Porém, a gente sabe que não acontece isso. A gente sabe que cuidados paliativos no Brasil, infelizmente, é uma realidade assim restrita a pouquíssimas pessoas. A gente ainda é um país onde a gente morre muito mal, né? Onde a gente terceiriza todas as condições. A gente não dá conta, né, de ver alguém que a gente ama morrendo em casa. Meu marido esses dias comentou comigo uma frase que me chocou, né? Porque ele falou assim, ele se deu conta, ele falou assim: eu sei que essa questão de não querer que sofra é porque, no fundo, eu não quero sofrer. Eu falei assim, e tá tudo bem isso. Tá tudo bem a gente não querer sofrer. A gente vê alguém que a gente ama sofrendo, causa sofrimento. Eu vejo uma filha minha com dor, eu vou querer que ela não sinta dor, óbvio. Não é porque eu seja egoísta que eu não dê conta de ver a dor dela. Então, assim, a contratação de uma doula da morte, ela pode ocorrer a qualquer momento, né? Assim, se você quiser, a gente pode, e hoje em dia não tem essa relação profissional, hoje em dia é muito mais humanitária, como diz a Lu, né? Mas assim, você já parou para pensar? Isso, assistencialista. Você já parou para pensar, por exemplo, a gente está vivo hoje, a gente pode sair daqui para pensar e acabou, né? Você já imaginou como que você vai querer deixar seu legado? Né? Assim, como é que você já parou para pensar na sua morte? Né? Como é que a gente pode ter uma vida plena? Quando a gente, assim, hoje, quando eu falo que assim, a minha grande paixão da doula da morte é trabalhar nessa educação, é propagar a ideia de uma vida plena, naquele sentido assim, de que o tempo está escorrendo pela nossa mão, né? Então, assim, esses momentos que a gente está vivendo, daqui a pouco vira ontem. E o que a gente fez com esse ontem? Né? O que está ficando para trás? Então, de repente, assim, quando entra uma doula da morte, a gente pode começar a conversar agora,
sabe? Então, assim, esse papel, essa visão profissional da doula da morte, de acompanhamento exclusivamente de fim de vida, talvez num momento onde já esteja desenhado esse final que não tem uma solução. Porém, do ponto de vista que a doula pode atuar na educação, você pode participar de um Deve Café, por exemplo, e conversar sobre essas coisas. O que você vai escrever no seu epitáfio? Você já viu? Hoje vai ter lua cheia. Alguém aqui se preparou para ver a lua cheia? Quantas vezes vocês viram uma lua cheia? Coisas bobas, simples, né? Então, é tão surreal pensar no momento da morte, porque ela pode vir a qualquer momento. Existem algumas pessoas que estão mais predispostas pela idade, pela condição de saúde. Mas até aí, a gente não sabe. Nem geriatra, né? Eu estive lendo uma reportagem esses dias que tem gente que agora com 20 e poucos anos já contratando, já indo a geriatra. Então, começa a ser cuidado na medida que a vida segue. É isso que você está dizendo, Sil? Pois é, esse cuidado, ele tem que existir desde sempre, né? A gente, como eu falei, eu usei a expressão terceirizou, a gente terceirizou a morte. Eu lembro do meu pai contar uma história de que, quando ele era pequeno, a irmã dele bebeu a água do morto, porque morreu o avô dele, né? O avô do meu pai, meu bisavô, meu tataravô. E a minha tia, com 2 anos, foi lá, porque lavaram o morto, prepararam o morto em casa. Ela foi lá e bebeu água. E aí falaram, ela bebeu água do morto, ela vai ficar gaga. Diz que a gagueira era era um dos efeitos colaterais. E assim, olha quanta coisa mudou, né? Assim, hoje em dia, quem morre em casa, quem que o velório é feito em casa? Vocês conhecem alguém que tenha preparado o corpo de algum familiar? É um direito que a gente tem. Óbvio que existem situações, um familiar distante que queira vir visitar, participar do funeral, de repente peça, demande uma preparação do corpo um pouco mais elaborada, mas de repente você pode passar por isso, né? Se despedir, fazer a barba do seu pai, por que não? Né? Então, assim, todas essas questões, elas acabam passando por um ponto que é a própria relação com a sua finitude. E aí fica difícil, né? Então, não sei se eu consigo te responder de uma maneira objetiva, João, porque assim, realmente é bastante... Eu vejo o papel do medical coach também fantástico para todas essas elaborações, mas também... né? Tem uma grande sobreposição. A diferença é que o nosso ponto de entrada é sempre a doença grave, a crise de saúde. O seu ponto de entrada, ele vai depender das pessoas terem consciência de que você existe. Exatamente. E de aceitar também, né? Às vezes saber que existe não significa que vai aceitar. Ô, Davi, eu queria sugerir o seguinte. Davi colocou uma série de coisas no chat. Você não quer abrir seu áudio e falar o que você trouxe no chat? Não? Ok, pronto, estou aqui. Eu não estava querendo interferir na fala da Silvia, deixar a Silvia falar à vontade. Algumas coisas que eu estava ouvindo a Silvia falar e me vieram na cabeça. Primeiro, veja só, quando a minha sogra faleceu, Silvia, tá, o médico, nós estávamos no hospital, o médico pediu que toda a família se retirasse para que ele acompanhasse, tá, os momentos finais da minha sogra. Só depois é que ele veio anunciar o falecimento. Então, nós participamos de todo o drama que ela viveu, tá? Tudo foi acontecendo com ela. Mas quando chegou neste momento, nos momentos finais, nós não pudemos participar. E ficou aquela sensação de, poxa, o que está acontecendo? Como está acontecendo? Como é, não é? O que nós vimos foi que ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela para acompanhar o falecimento, né? Você estava falando agora há pouquinho também dessa questão da preparação do corpo, tá? Você usa o sobrenome Seidel. E no judaísmo existe um grupo, tá, que é a pessoa que faz tahara, que é exatamente a preparação do corpo, tá? Uma vez que o corpo, a pessoa falece, eles vêm retirar o corpo e levam. Tá? Isso é uma coisa assim que eu fui convidado a fazer parte de um grupo de tahara e não tive coragem.
Tá? Porque eu acho que muitos de nós ainda encaramos a morte como algo terrível. Me parece que existe um paradigma, um mito sobre a morte, que é muito difícil lidar com ele. Desde criança nós aprendemos a lidar de uma maneira que é algo muito terrível. Embora eu ache, eu assim, tenho muita curiosidade sobre isso, deve ser uma experiência interessantíssima. Pois é. E você não ter coragem de participar do Tahara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, você ter o direito de puxar a cadeira e estar do lado da sua sogra, se você quisesse, é um direito que é teu. Uhum. Pois é. Tipo de cuidado é que, de repente, é importante que as pessoas saibam. E talvez aí exista a possibilidade da doula entrar e falar desses direitos, né? E que a morte é uma coisa assustadora, não tenha dúvida, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar, não vou levar meus filhos no velório, não vou levar meus filhos no enterro. Eles podem ficar mal. A minha tia bebeu água do morto, porque era feito em casa, né? Eu lembro do primeiro velório que eu fui, eu era pequena, eu ficava assim na mesa, ó, para enxergar o que tinha dentro do caixão, porque eu sabia quem era que estava ali dentro. Porque um tempo antes ele tinha tocado sanfona numa festa junina que eu tinha ido. E aí eu te falo, do mesmo jeito que o nascimento foi levado para dentro do hospital por conta de ser mais seguro, ter mais condições, ter UTI neonatal, ter uma série de recursos, né? A morte também, ela foi levada para dentro do hospital porque lá também tem mais recursos. Lá tem uma UTI, embora seja fria, tudo mais, a pessoa teoricamente fica tem mais recursos, mas tem mais recursos para... A gente sabe que existe uma questão que é esse juramento hipocrático, que assim é lindo, assim defende a vida. Até que ponto eles defendem uma vida com qualidade ou a possibilidade... Caiu. Travou o áudio e o vídeo dela ou será que foi a minha internet? Não, travou ela. Foi a dela. Sabe? Às vezes é aquela cura a qualquer preço. Eu perdi minha conexão aqui? Perdeu um pouquinho. Ah, tá. Agora você voltou. Eu percebi que só eu estava mexendo aqui, até achei, né? Mas voltando um pouquinho, só para fechar, assim, essa questão, assim, a medicina, ela lida muito com a doença, né? Às vezes, ela esquece o doente. O paliativismo, os cuidados paliativos, eles vieram com essa missão nobre de olhar o paciente, olhar a pessoa. Então, assim, quando fala assim, não tem mais nada para fazer, alguém de cuidados paliativos, não, tem muito a ser feito, né? Então, não, leva doente para casa, né? Tá com vontade de tomar café, tá com vontade de tomar caldo de cana, o cara é diabético, tá com câncer de pâncreas, sei lá, tá com vontade de tomar caldo de cana. Ah, não vai dar o caldo de cana. Mas por quê? Se você der o caldo de cana, ele vai morrer? Vai. E se você não der o caldo de cana, ele vai morrer? Vai. Então, de repente, o que pode ser mais... O que pode trazer mais de qualidade para ele nesse tempo de vida? Então, a gente foca na finitude, nessa terminalidade, não em termos de tempo, mas de intensidade, porque até que a pessoa morra, e vocês vão concordar comigo, até que a pessoa morra, ela está viva. E ela merece uma vida digna, merece que a vida seja bem vivida, até o último dia. E tudo bem se eu não der conta, né? Eu quero aproveitar esse tema que você está trazendo, que a gente tem aqui no chat, a Mari da Saboaria, ela falou, Dora, seria alguém que defende o paciente em uma família assustada com a morte? De certa maneira, não é que defende, ela escuta o paciente e tenta ver o que é importante para ele. Esse paciente está perdendo tudo. Ele está perdendo já a dignidade,
está perdendo a identidade, ele já não é mais, às vezes, ela não assume mais aquele papel que tinha na família até então, um chefe de família, por exemplo, ou uma mãe que cuidava de tudo, ela perde esse papel, né? Muitas vezes perde autonomia fecal, urinária. Isso é triste, gente. Experimentem passar um dia com uma fralda geriátrica. E aí, se você falar assim, eu preciso trocar a fralda, não tem problema não, pode trocar, chama alguém na frente de todo mundo, tira ali sua fralda e troca. Né? Então, assim, o defender o paciente, na verdade, é ouvir e entender o que o paciente espera. Né? Para daí colaborar para que ele tenha dignidade e viva bem até o último minuto. Acho que a Mari quer falar, não, Mari? Diga. Não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Silvia, eu vi que você é capelã. Me pareceu que a Elka é rabina. Isso. Você acha que o religioso ele é melhor aceito num papel de ajudar, apoiar o paciente em relação ao encaminhamento para a morte? Eu não digo religioso. Eu hoje defendo uma capelania laica. Hoje eu defendo uma atuação voltada à espiritualidade, muito mais do que à religião, né? Porque, de repente, assim, o sagrado para uma pessoa, ela pode vir através de uma religião, mas eu vou conversar com uma pessoa, se eu for conversar com um judeu, um católico, um ateu, um candomblessista, eu vou querer me fazer presente, ouvir o sagrado que vem dele, muito mais do que o rótulo religioso. Eu já tive a oportunidade de perceber, como capelã, que em muitas situações a religião ela traz bastante medo. Sabe aquele medo de tudo que eu fiz de errado? Meu Deus, eu vou para o inferno. Aí, assim, dá vontade de falar assim, não se preocupa, que vai encontrar um bocado de conhecido por lá, né? Porque quem nunca errou, gente? Quem nunca fez uma coisa errada? A gente só aprende no erro, não é? Mas, assim, de repente resgatar esse sagrado com um pouco mais de bondade, com um pouco mais de amor incondicional, que é o que pega a maior parte das religiões, né? Pelo menos das que eu conheço, assim, tirar um pouquinho essa imagem de um Deus que você deve temer a Deus, que você, sabe, essa coisa a gente procura dissolver, trazer tranquilidade para que a pessoa tenha a paz necessária. E a gente o legal é que assim, a gente trabalha com o que a pessoa traz. Então a gente trabalha com perguntas abertas. Sabe? Porque o falar é terapêutico, né? Então a pessoa fala e ela traz os seus elementos, ela vai redefinindo, redescobrindo, remontando o seu quebra-cabeça e de certa forma se apaziguando, se perdoando, né? Então assim, eu procuro hoje olhar a espiritualidade de uma forma um pouco mais isenta de rótulos, que efetivamente traz muito mais resultados, né? Então, Maravilha. Você acredita que essa função vai ser incorporada nos hóspices? Que a gente já tem vários hóspices no Brasil, clínicas especializadas nesse acompanhamento de fim de vida, porque eu lembro de você ter contado, Sil, que a própria doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é famosíssima paliativista e defensora da humanização na morte, foi colega de turma na turma que você formou. Isso, ela foi professora e aluna com a gente. E eu fico me perguntando, quando eu te ouço, o quanto esse saber está incorporado aos hóspices, né? Os hóspices já têm essas figuras dentro deles. Como é que você tem assistindo os seus colegas e o posicionamento deles nesse mercado de hóspices? Não tenho visto isso, Lu. Não tenho visto. Eu entendo que haja espaço, sim. E talvez naquele ponto que acho que foi o Davi que falou, o João não lembro, sobre esse apoio ser sistêmico, se estender à família, né?
Porque a hora que a pessoa morreu, enterrou, acabou, foi para o céu, para o inferno, para onde for, ficou a família. Né? E a família também demanda essa atenção, como enlutado. Então, assim, talvez haja, eu não consigo te dizer que cabe, com certeza. Porque a doula ela vai costurando todas as áreas. Né? Ela vai assim, nesse mecanismo de ficar tudo bem, de tentar fazer com que o sistema coexista, consiga conviver com a ausência depois que essa pessoa parte. E antes da partida, fazer com que o legado dessa pessoa que está indo embora, ele possa se perenizar na família como uma coisa boa, como uma coisa no sentido de que tudo que foi possível fazer, a minha essência foi possível trazer para esse mundo, ela possa ficar e ser perpetuada. Né? Assim, através de amor, através de várias coisas que possam ficar como exemplos, como histórias. Né? Então, assim, não consigo te falar de pronto hoje, na nossa realidade como é. Né? Tá. Então, bom, gente, mas é uma coisa... O papo é tão maravilhoso, tão enriquecedor, mas a gente chegou no nosso finalzinho. E a não ser que alguém tenha uma pergunta urgente e inadiável, eu queria convidar a Sílvia para as últimas palavras. Sílvia, que mensagem você gostaria de deixar desse nosso encontro sobre essa profissão, sobre essa formação e sobre a perspectiva que ela abre? Hoje, bom, em primeiro lugar, agradecer bastante, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Hoje eu entendo muito uma necessidade urgente da gente propagar esse conceito de morte como uma grande professora. Né? Então, que a gente possa pensar na própria morte, pensar nas próprias condições que a gente espera para a nossa morte, porque isso, gente, mesmo a gente dizendo que faz, na hora H que você corre para o hospital com suspeita de Covid, isso vem tudo à tona, ferve e você acha que não vai dar conta. Né? Então, nesse momento, o meu convite é para que todos tenham uma boa vida, porque a gente morre de acordo com o que a gente vive. Né? Então, se a gente tiver uma boa vida, há uma grande possibilidade que a gente tenha uma boa morte. Que a gente vai dar trabalho, é bem provável que sim. As estatísticas mostram isso. Mas que a gente possa dar um trabalho dentro daquilo que a gente considera ideal para a nossa finitude. Então, assim, pensar em mínimos detalhes, de repente, podem diminuir aquela quantidade de 90 decisões que a gente vai deixar para alguém tomar por nós, no momento que já é naturalmente dolorido. O convite é para uma vida boa, uma vida plena, consciente. Muito lindo, querida. Olha, muito obrigado. Que maravilha de live. Gratidão imensa. Gratidão imensa, com certeza. Eu quero falar uma coisa. Fala, Sílvia, eu achei que a live foi muito boa. Eu acho que a gente vai ter que repetir. Já quero deixar aqui o convite para o ano que vem, entendeu? Acho que a gente precisa mais falar sobre a morte, até para homenagear a vida. Eu participo de Death Café, não aqui, mas fora, e eu vejo o quanto essa troca de experiência faz exatamente essa grande coisa que o Davi traz. O que está precisando? A gente precisa desmistificar esse lugar, porque vai acontecer com todo mundo. Então, assim, vamos parar de sofrer e vamos começar a encarar isso como algo normal. Uhum. Quer dizer, mas então, Sílvia, se você topar, a gente já te deixa na agenda do ano que vem. Aí a Lu continua, viu, a conversa, porque foi bom o papo. Aqui no lago, maravilha, apoiadíssimo. Eu também a liberdade. A Lu, eu agarro ela assim, a gente já não se larga mais. Não se larga mais, não. Mas, João, você apoia essa ideia? João, Helena, Paulo Ferro, eu acho que ele não está mais aqui. Vocês apoiam isso? Apoiadíssimo. Inclusive, já pode dizer como é que a gente se prepara para ser um dolo da morte. Não, está vendo?
Hã? É isso aí, vamos falar. Como alguém se prepara técnica e emocionalmente para isso. Uhum. E fica o convite, né, Silvia? Os encontros do Def Café, Elka toca encontros também em São Paulo, que é a terra da maioria dos medical coaches. Enfim, o assunto é da hora, né, gente? Infelizmente. Eu queria só terminar aqui para anunciar a nossa próxima live, que vai ser com o Davi, que vai ser o perguntador. Hoje foi a Lu. A gente entrou um pouco aqui, mas quem estava mandando na live era a Lu. Mas quem vai ser o mandante da live vai ser o Davi, e vai conversar com a doutora Priscila Fiorelli sobre longevidade e medicina integrativa. Quer dizer, a gente está tratando desses assuntos que estão esbarrando aí, tudo do mesmo, essa coisa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Foi um prazer, Silvia, adorei te conhecer. Muito obrigada, gente. Você não se convidada para a próxima live. Eu falo que eu não tenho medo eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de fazer live. Quem me conhece já sabe, mas sobrevivi, tá vendo? Não, você foi incrível. Perdeu medo. Ai, meu Você foi Deus. incrível. Agora já tem uma para o ano que vem, vai perdendo medo de uma, depois a outra. Um beijo, Tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo, Obrigado, boa noite. Boa noite. a todos. Tchau, Lu, obrigada. Tchau, meu amor, gratidão.